Congre, Carcante e toda a turma estavam lá, atraídos pelo instinto de saque. Na véspera, no momento em que o sol estava prestes a desaparecer no horizonte, Carcante avistara da galeria do farol um navio de 3 mastros, navegando para leste. Congre pensava que este navio tentava ascender ao estreito de Le Maire para procurar abrigo na costa ocidental da ilha. Enquanto era dia, acompanhavam os seus movimentos e, quando anoitecia, conseguiu distinguir as luzes de situação. Logo percebendo que estava sem controle e que não demoraria muito para se chocar contra a costa, de cuja proximidade não suspeitava. Se Congre tivesse acendido o farol, talvez o perigo tivesse desaparecido. Por isso teve o cuidado de não fazer isso. E quando as luzes do Century se apagaram, não tiveram dúvidas de que o navio acabara de aparecer entre o Cabo San Juan e o Ponto Vários. No dia seguinte, o furacão continuou a crescer, com fúria. Era um absurdo pensar que a escuna pudesse fazer-se ao mar. Foi necessário um atraso de talvez alguns dias, uma circunstância grave que ameaçava a chegada da substituição do farol. Não havia escolha senão esperar por cada evento, afinal, era apenas 19 de fevereiro. A possibilidade era que a tempestade passasse antes do final do mês, e assim que o mar se acalmasse, o Carcante levantaria a âncora. Entretanto, como um navio se perdera na costa, era uma oportunidade para aproveitar o naufrágio e recolher dos destroços o que tivesse algum valor, aumentando assim o preço da carga da escuna. O aumento do benefício compensaria, em certa medida, o agravamento do risco incorrido. Ninguém fez a menor objeção, e todo aquele bando de aves de rapina preparou-se para atacar a nova presa. Uma dúzia de homens embarcaram no barco farol, prontos para remar contra as rajadas violentas que empurravam as ondas para dentro da baía. Foi necessária 1h30 para chegar ao fim do cabo, mas, por outro lado, o retorno seria feito rapidamente com a ajuda da vela. Ninguém fez a menor objeção, e todo aquele bando de aves de rapina preparou-se para atacar a nova presa. Uma dúzia de homens embarcaram no barco farol, prontos para remar contra as rajadas violentas que empurravam as ondas para dentro da baía. Foi necessária 1h30 para chegar ao fim do cabo, mas, por outro lado, o retorno seria feito rapidamente com a ajuda da vela. O barco atracou na margem norte, em frente à caverna. Os piratas desembarcaram, correndo em direção ao local do naufrágio. Foi o momento em que ouviram os gritos que interromperam a conversa de John Davis e Vasquez, que se esgueirou até a entrada da gruta, com todos os cuidados para não ser descoberto. Momentos depois, John Davis estava ao seu lado. "Você não me deixa em paz, você precisa descansar", disse-lhe o corajoso guardião. "Eu me sinto perfeitamente bem e quero ver aquela gangue de criminosos." O segundo do Century foi um homem enérgico, não menos determinado que Vasquez, um daqueles americanos de temperamento de ferro e que, como se costuma dizer, devia ter tido 7 vidas como os gatos para não ter morrido no naufrágio. Excelente marinheiro, serviu como contramestre na frota dos Estados Unidos antes de navegar em navios mercantes, e os proprietários do Century concordaram em confiar-lhe o comando do navio, porque Henry Stewart iria se aposentar do serviço. Esta foi outra razão para sua raiva e ódio daquele navio, do qual logo pensou que seria capitão. Não viu nada além de restos disformes, entregues a um bando de piratas. Se Vasquez precisava de encorajamento,
havia um homem corajoso para apoiá-lo na sua dura provação. Mas por mais determinado que fosse, por mais corajoso que fossem os dois, o que poderiam fazer contra Congre e seus companheiros? Escondidos atrás das rochas, Vasquez e John Davis observavam cautelosamente a costa até o final do Cabo San Juan. Congre, Carcante e os outros pararam primeiro na esquina onde o furacão acabara de reduzir metade do casco do Century a escombros empilhados ao pé do penhasco. Os piratas estavam a menos de 200 passos da gruta, de onde podiam ser facilmente vistos. Usavam capas de chuva apertadas na cintura e chapéus de marinheiro com tiras no queixo para evitar que fossem levados pelo vento. Estava claro que mal conseguiam resistir à força das rajadas. Às vezes, eles tinham que se apoiar em projeções rochosas para evitar serem derrubados. Vasquez nomeou-os como conhecia para John Davis. Aquele alto é aquele que parece como o líder daqueles canalhas e seu nome é Congre. E o outro, com quem está conversando agora, é Carcante, o segundo. Eu o vi, bem do alto do farol, porque foi um dos que assassinaram meus companheiros. Você esmagaria a cabeça dele com prazer, não é, Vasquez? Ele, seu chefe e todos aqueles cachorros loucos, respondeu o guardião da torre. Ele, seu chefe e todos aqueles cachorros loucos, respondeu o guardião da torre. Cerca de 1 hora se passou, até que os bandidos terminassem de examinar aquela parte do casco. A inspeção foi minuciosa. O níquel, que era a carga do Century e com o qual não sabiam o que fazer, seria abandonado na praia. Mas entre o lixo que ele também carregava, talvez houvesse algo que lhes convinha. Com efeito, viu-se que transportavam 2 ou 3 caixas e outros tantos fardos, que Congre mandou embarcar no barco. Se esses malandros procuram ouro, prata ou joias, estão perdendo tempo, disse John Davis. Claro que é isso que eles preferem, respondeu Vasquez. Esta tempestade terá que durar mais 2 semanas, objetou Vasquez. Se encontrarmos um jeito... John Davis não terminou seu pensamento. Como evitar que a escuna saísse da baía assim que a tempestade cessasse e sua fúria e o mar voltassem a se acalmar? Nesse momento, os bandidos abandonaram esta metade do navio, dirigindo-se para a outra metade, bem na ponta do cabo. Do lugar onde estavam, Vasquez e John Davis ainda os podia ver, embora de mais longe. A maré estava baixando e, embora rejeitada pelo vento, grande parte dos recifes foi descoberta. Foi, portanto, bastante fácil chegar a esta parte do casco do Century. Congre e 2 dos 3 de seus companheiros entraram. Na opinião de Davis, algumas disposições devem ter permanecido intactas nessa parte. Na verdade, os bandidos levaram latas e barris e chegaram à praia até o barco. As investigações continuaram por mais 2 horas. Então Carcante e 2 de seus companheiros, armados com machados, dirigiram-se novamente em direção ao navio. O que estes bandidos ainda estão tramando? Perguntou Vasquez. O navio já não está bastante demolido? Por que diabos eles querem acabar com ele? Acho que eles querem, respondeu John Davis, que nada reste do seu nome ou da sua nacionalidade, que nunca se saiba que o Century se perdeu no Atlântico. John Davis não estava errado. Poucos momentos depois, Congre apareceu com a bandeira americana, encontrada na cabine do capitão, e a rasgou em 1000 pedaços. "Ah, canalha!" respondeu John Davis.
a bandeira do meu país. Vasques mal teve tempo de segurá-lo pelo braço, no momento em que louco ia se jogar na praia. Terminado o saque e o barco completamente cheio, Congre e Carcante subiram em direção ao sópia da falésia, passando 2 ou 3 vezes em frente à caverna, onde se escondiam Vasques e John Davis, de quem se ouviu dizer: não será possível partir amanhã? Amanhã não, mas creio que esse mau tempo não vai durar muitos dias. Exasperado, John Davis pegou um revólver e, no movimento impensado de raiva, teria quebrado a cabeça do líder da gangue, se Vasques não o tivesse impedido. Sim, você está certo, reconheceu John Davis, mas não consigo pensar que esses desgraçados fiquem impunes. Se a escuna conseguisse sair da ilha, onde seria encontrada? Onde persegui-la? A tempestade não dá sinais de diminuir, observou Vasques. Se o vento persistir, as ondas fortes continuarão por alguns dias e ninguém sairá da ilha. Acredite. Sim, Vasques, mas você não me disse que o navio só chegará nos primeiros dias do próximo mês? Talvez chegue mais cedo, Davis. Quem sabe? Se Deus quiser, Vasques. Se Deus quiser. Era evidente que a tempestade não perdia sua violência, e naquela latitude, mesmo no verão, estas turbulências atmosféricas costumavam durar 2 semanas. Mas, em suma, era de temer que, se houvesse calmaria, por mais breve que fosse, a escuna aproveitasse para fazer-se ao mar. Eram 4 da tarde, quando Congre e seus companheiros reembarcaram, içando a vela. O barco desapareceu em poucos minutos, seguindo pela margem norte da baía. À medida que a noite chegava, as rajadas se intensificaram. Nuvens vindas do sul despejavam chuva fria e torrencial. Vasques e John Davis não puderam sair da gruta. O frio era bastante intenso e tiveram que acender uma luz para neutralizar. A costa estava deserta, a escuridão era profunda e não tinham nada a temer. A noite foi horrível. O mar batia furiosamente na falésia. Do casco do Century não sobrou nada, além de restos espalhados pela praia e entre as rochas. A tempestade atingiu sua velocidade máxima. Foi isso que Vasques e seu companheiro se apressaram em observar assim que amanheceu. É impossível imaginar uma revolução mais formidável dos elementos desencadeados. A água do céu misturou-se com a do mar e continuou a derramar durante todo o dia e durante toda a noite seguinte. Durante 48 horas, nenhum navio apareceu à vista da ilha, e é compreensível que tentassem fugir daquelas costas perigosas atingidas diretamente pela tempestade. Felizmente, a questão da subsistência não preocupava Vasques ou seu companheiro, pois as conservas que vieram do Century dariam para mais um mês. A essa altura, o Santa Fé já teria ancorado na Baía de Elgor, já que a tempestade não impediria mais que o navio se aproximasse sem medo do Cabo San Juan. Este foi o tema de todas as suas conversas. Que a tempestade dure o suficiente para impedir a saída da escuna e que acalme para permitir a chegada do Santa Fé. É disso que precisamos, disse Vasques com a maior ingenuidade. Ah, respondeu John Davis, se tivéssemos o mar e o vento, outro galo cantaria para nós, mas isso pertence apenas a Deus. Ele não permitirá que estes desgraçados escapem ao castigo que os seus crimes merecem, afirmou John Davis.
apropriando-se dos termos que Vasquez utilizou anteriormente. Como ambos sentiam o mesmo ódio e a mesma sede de vingança, estavam imbuídos do mesmo pensamento. Nos dias 21 e 22, a situação não se alterou significativamente. Houve um tempo em que o vento mostrava tendências para o nordeste, mas depois de uma hora ele voltou contra a ilha com toda a sequência de suas terríveis rajadas de furacão. Disse que nem Congre nem ninguém do seu povo reapareceu. Sem dúvida, estavam ocupados protegendo a escuna de qualquer dano naquela enseada que a maré inchada pelo furacão teve que encher até transbordar. Na manhã do dia 23, as condições atmosféricas melhoraram um pouco. Depois de alguma indecisão, o vento pareceu soprar para norte e nordeste. A chuva parou e, embora o vento continuasse a soprar violentamente, o céu foi clareando gradualmente. As ondas não paravam de bater furiosamente e a entrada da baía permanecia intransitável. A escuna, certamente, não poderia zarpar naquele dia. Congre e Carcante aproveitariam talvez a relativa calma para regressar ao Cabo San Juan para observar o estado do mar. Porém, John Davis e Vasquez arriscaram-se fora da gruta, de onde não saíam há 48 horas. O vento vai diminuir? Perguntou Vasquez. Estou com muito medo, respondeu John Davis, que não se deixou enganar pelos seus instintos de marinheiro. Precisaríamos de mais de 10 dias de tempestade, 10 dias, e não os teremos. Com os braços cruzados, observou atentamente o mar e o céu, depois começou a caminhar atrás de Vasquez. De repente, seu pé tropeçou em um objeto meio enterrado na areia, perto de uma pedra, e o impacto emitiu um ruído metálico. Ao descer, reconheceu a caixa que continha a bordo a pólvora para os 2 canhões de 4 libras que o Century usou para seus sinais. Se eu pudesse atear fogo ao porão da escuna que vai levar esses bandidos. Não há necessidade de pensar nisso, respondeu Vasquez, balançando a cabeça. Porém, quando voltarmos, vou arrumar a caixa e levá-la para a gruta. Continuaram a descer em direção à praia, sem conseguirem chegar à ponta do cabo, porque ali o mar batia furiosamente. Quando estavam perto dos recifes, Vasquez descobriu um dos pequenos canhões entre 2 rochas que ali rolaram quando o Century naufragou. Alguns passos adiante, havia alguns fardos que as ondas empurraram para o interior. Pena que não podemos aproveitar tudo isso, disse John Davis. Quem sabe, respondeu Vasquez, devemos carregar este canhão, caso tenhamos oportunidade de utilizar a peça. Duvido. Por quê? Como o farol está apagado, se um navio aparecer à noite, nas condições do Century, poderíamos avisá-lo com tiros de canhão da proximidade da costa. John Davis olhou para o companheiro com grande firmeza. Parecia que um pensamento extraordinário lhe passava pela cabeça e ele se limitou a responder. É isso que lhe ocorre, Vasquez? Sim, Davis, e não acho que isso seja irracional. Certamente, as detonações revelarão a nossa existência na ilha. Os bandidos farão todo o possível para nos descobrir, e isso pode nos custar a vida. Mas, de qualquer forma, teremos cumprido nosso dever. Há outra maneira de cumprir nosso dever, John Davis murmurou, sem ser explícito. Porém, não fez objeções, e segundo a opinião de Vasquez, o pequeno canhão foi arrastado até a gruta. Depois, transportaram a montaria, as balas
e a caixa de pólvora. Este trabalho foi muito árduo e demorado. Quando Vasquez e John Davis começaram a almoçar, o alto do sol indicava que já eram 10 da manhã. Assim que desapareceram, Congre, Carcante e o carpinteiro Vargas contornaram a falésia. Eles fizeram a viagem a pé. Como Vasquez pressentiu, os bandidos acabariam por observar o estado do mar. Certamente perceberiam que a escuna corria grande perigo ao sair da baía. Isso é o que Congre e Carcante reconheceram, localizados perto do local do acidente do Century, do qual restaram apenas alguns vestígios. Mal conseguiam resistir ao vento. Falavam animadamente, gesticulavam, mostrando o horizonte com as mãos, e recuavam quando uma onda grande e ondulante ameaçava dominá-los. Vasquez e seu companheiro não os perderam de vista durante a meia hora que passaram observando a entrada da baía. Finalmente eles foram em direção ao farol. Eles já se foram, disse Vasquez. Esses canalhas ainda voltarão para observar o mar. John Davis balançou a cabeça tristemente. Ele não tinha dúvidas de que a tempestade iria parar antes de 48 horas. As ondas, embora não totalmente calmas, permitiriam à escuna contornar o cabo San Juan. Aquele dia, Vasquez e Davis passaram quase todo no litoral. A modificação do estado atmosférico foi acentuada. Ao entardecer, Vasquez e Davis entraram na gruta e saciaram o apetite com biscoitos, frios e água, misturada com conhaque. Então Vasquez se preparou para dormir debaixo do cobertor. Antes de dormir, faça-me um favor e ouça minha proposta, disse Davis a ele. Pode falar. Vasquez, devo minha vida a você e não farei nada que não mereça a sua aprovação. Aqui está uma ideia que me ocorreu. Examine você mesmo e me dê sua opinião, sem se preocupar com a minha. Estou ouvindo você, Davis. O tempo muda. A tempestade está chegando ao fim. O mar ficará calmo muito em breve. Espero que a escuna desapareça dentro de 48 horas. Infelizmente é assim, respondeu Vasquez, completando o seu pensamento com um gesto que significava: não podemos fazer nada. Davis respondeu: sim, dentro de 2 dias terão deixado a baía. A escuna terá contornado o cabo e desaparecerá no oeste, e seus camaradas, meu capitão e meus companheiros do Century, não serão vingados. Vasquez baixou a cabeça, então ergueu os olhos e olhou para John Davis, cujo rosto estava iluminado pelo último brilho do fogo. Este continuou: uma única eventualidade poderia impedir a saída da escuna, ou pelo menos detê-la até que chegasse o navio. Um colapso que a obrigaria a retornar ao fundeadouro. Vamos montar o canhão no seu suporte no topo da falésia. Vamos carregá-lo e quando a escuna passar, atiraremos nela. Talvez não conseguiremos afundá-lo, mas a tripulação não se aventurará numa longa viagem com uma nova avaria. Os desgraçados não terão escolha senão voltar ao ancoradouro para consertá-lo. A carga terá de ser descarregada. Isso levará uma semana inteira. E enquanto isso, o Santa Fé... John Davis ficou em silêncio. Ele havia agarrado a mão do companheiro e a apertava. Sem hesitar, Vasquez respondeu-lhe com uma única palavra: concordo.